Então, boa tarde e Guten Abend a todos. Hoje vamos falar sobre a Alemanha, o motor da União Europeia. De fato, lá estão surgindo problemas novamente. Todo dia as coisas não vão muito bem, em lugar nenhum. Recentemente, conversamos aqui no chat e me perguntaram: Max, o que você acha? Para onde dá para ir para esperar tudo isso passar? Agora não importa para onde você vá, está difícil em todo lugar. Mas inscreva-se no canal e vamos começar a analisar. Olha, o primeiro problema é que além de tudo o que já foi dito, do que eu contei no vídeo, o Reno secou bastante. O que isso significa? Isso significa que a navegação e a logística ficam prejudicadas. Dá uma olhada nessa foto para ver o quanto o rio realmente secou. As hidrovias internas na Alemanha representam cerca de 1/5 do transporte de cargas. Isso, aliás, são bilhões de dólares, considerando o potencial desse país. Por causa da seca na Europa, não foi só o Reno que secou, claro, mas também outros rios. Por isso, há enormes problemas em toda parte. Mas no Reno, o nível da água caiu abaixo do nível crítico. Que problemas isso pode causar? Por várias semanas, esse nível de água permanece assim, ficando cada vez mais baixo e mais baixo. E a profundidade do rio? Durante o dia 10 de agosto, na região de uma das pequenas cidades, não passava de 16 centímetros. Mas o que você acha? Algum navio conseguiria passar por essa água? Claro que não. Aqui nenhum barco dá para colocar. Talvez só um barquinho de papel. Barquinhos de papel não sustentam a economia, apesar das esperanças dos líderes poderosos. E a profundidade do rio no trecho adequado para a navegação é cerca de 1 metro maior. O mínimo permitido para a navegação de embarcações comerciais é de 40 centímetros. Naturalmente, com 16 centímetros, mas ninguém vai fazer nada. Além disso, é preciso carregar menos as embarcações, porque o calado fica muito grande se ela estiver totalmente carregada. E aqueles mesmos 40 centímetros tão falados também são poucos. Os operadores seguem as normas e usam os dados da estação de medição da cidade para definir o volume seguro de carga das barcaças. E no momento, praticamente, eles só conseguem transportar uns aos outros com segurança. Ou seja, a si mesmos. É isso que está acontecendo. E como a gente dizia na escola, um tijolo está flutuando no rio. De madeira como vidro, deixa ele flutuar, porque é isopor. Ou talvez a gente nem precise de isopor. Aqui cada um faz o que quer. Isopor. O isopor até conseguiria flutuar, mas os navios de carga nem tanto. O problema não diz respeito apenas ao Médio Reno, um trecho de 130 km de Mainz até Bonn, mas também a outros. O nível da água baixou bastante. Os recordes foram literalmente registrados em cidades como Colônia, Düsseldorf, Emmerich am Rhein, bem como na parte da margem direita de Duisburgo. Duisburgo é um nome interessante, claro. Ainda antes do final desta semana, o trecho do Reno perto de Calbe pode se tornar totalmente impraticável para a navegação. Isso significa que a maior parte dessa navegação vai parar. Aqui está um mapa mostrando o baixo nível da água nas grandes cidades da Europa. E acontece que em todos os lugares isso está diminuindo muito. Os jornalistas aqui nos perguntam como a seca vai impactar a economia da Alemanha. E eles mesmos respondem: mal, porque se a navegação termina, a logística entra em alerta. E levando em conta que agora a logística no mundo todo já não está lá essas coisas, não dá para esperar nada de bom. Se for para ser específico, agora é como, sei lá, a gota d'água, porque agora a economia da Alemanha, graças aos líderes poderosos desse país, como Paxtagnut Semerz, já está praticamente mal das pernas financeiramente. E além disso, isso bem, não é nada bom. A Alemanha ainda utiliza rios e outras vias navegáveis para transportar cerca de 5% das cargas pelo país. A maioria deles é minério de ferro, carvão, areia e derivados de petróleo. Como você pode imaginar, são coisas sem as quais a indústria não pode existir. E no geral, esses 5% se transformam em uma porcentagem ainda maior de mercadorias, justamente para a indústria. Aquilo que é absolutamente essencial. Sem eles, o alto forno não vai funcionar, não vai ter nada. De modo geral, não vai dar para produzir ferro, nem aço, nem fundir ferro-gusa. E o que está sob ameaça aqui? Aqui estamos falando de armamento militar. Até a Mercedes passou a fabricar vários instrumentos de guerra. E se não conseguirem produzir isso, não vão conseguir converter a economia, como eles planejam, para uma economia de guerra. Isso por si só já é ruim, essa economia de guerra, mas vai ser ainda pior se até esses planos forem por água abaixo. O que posso dizer? Pessoas talentosas são talentosas em tudo,
E líderes talentosos com sinal negativo têm ainda mais impacto em tudo ao seu redor. É como sabe o Midas, que tudo em que tocava virava ouro. Mas olha, se você prestar atenção nos líderes atuais dos países, tudo o que eles tocam se transforma em uma massa que, enfim, não dá para chamar de ouro. Uma massa marrom de cor bem específica e com um cheiro bem ruim. Além disso, o que dizem sobre nós? Em 2023, o órgão europeu Eurostat calculou que o corredor do Reno, no trecho do porto neerlandês de Roterdã até a fronteira entre a Alemanha e a Suíça, responde por cerca de 40% do transporte de cargas em toneladas quilômetro. No mesmo ano, foi relatado que cada 30 dias de águas rasas no Reno levam a uma queda de aproximadamente 1% na produção industrial da Alemanha. E esse 1% não é pouca coisa, especialmente para um país tão grande como a Alemanha. Ou seja, se no verão tivermos 90 dias e o Reno não receber a quantidade necessária de água, isso significa menos 3%. Mesmo uma queda temporária de produção de 1% já causa um prejuízo enorme e se adaptar a isso é extremamente difícil. Em anos normais, poderíamos supor que a economia da Alemanha ou de qualquer outro país que enfrente um desastre semelhante poderia se adaptar um pouco. Houve perda em alguns lugares e ganho em outros, mas agora, com perdas quase em todos os lugares, não há como se adaptar. E remendar essa meia que está se desfazendo nas mãos fica cada vez mais difícil, se é que isso ainda é possível. O Instituto Alemão de Economia em Colônia espera que o PIB da Alemanha caia 0,4%. E isso vai anular o crescimento econômico esperado, que, segundo as previsões mais otimistas, deveria ser de 0,5%. O economista, um dos especialistas da Alemanha, afirma que a prolongada interrupção da navegação no Reno pode sufocar completamente aquele pequeno crescimento que temos. E outros especialistas fazem previsões ainda piores, estimando prejuízos de 1 a 2 bilhões de euros só no terceiro trimestre deste ano. E quem mais sofre é justamente a base, os pilares da economia, são os setores siderúrgico, químico e energético. A divisão do Reno pode realmente se dividir em duas partes, devido à falta de chuvas. Tudo isso pode levar à formação de dois trechos separados. No norte, a navegação seguirá entre os portos do Mar do Norte, Amsterdã, Roterdã e Antuérpia e a região de Colônia, pelo Reno e pelo sistema de canais da Alemanha Ocidental. No sul, a navegação será realizada pelos afluentes Neckar, Mosela e Meno, assim como pelo canal Meno-Danúbio. Ele é considerado um elo-chave global na rota de transporte para o sudeste da Europa e de volta. Entre tudo isso, será necessário transferir as mercadorias para outros modais, como a ferrovia. Você consegue imaginar, né? As cargas. Quanto tempo e dinheiro são necessários para pagar essas operações logísticas? Para transportar ainda por ferrovia e depois fazer outro transbordo. É como nos tempos antigos, já nem lembro se eram os vikings ou não. Enfim, primeiro navegavam, depois arrastavam seus barcos por terra, e depois de novo. Eles colocavam os barcos de volta no rio. Sinceramente, não lembro quando nem onde foi, mas aconteceu. Bem, isso é mais ou menos a mesma coisa. As autoridades... Enfim, aqui acontecem várias coisas, e aqui discutem se isso é mudança climática ou não. Bem, naturalmente, graças às mudanças climáticas. Bem, esses líderes talentosos até discutem isso. E por que, me desculpe, um rio de águas profundas está ficando mais raso? Por causa de algum passe mágico de alguns médiuns ou o quê? Ou os Anunnaki vieram e beberam toda a água? Ou alguém está roubando tudo isso? Lá, Putin ou Zelensky? O que, estão roubando água do Reno? De Roma? Aqui chegamos ao próximo ponto. Afinal, a economia da Europa, em particular da Alemanha, graças aos esforços de Ursula von der Leyen, agora depende muito dos derivados de petróleo fornecidos pelos Estados Unidos. Foi firmado um acordo de quase 1,5 trilhão de euros, e isso não é um erro neste inverno. E desses, cerca de 800 bilhões são justamente destinados à compra desses derivados de petróleo dos Estados Unidos. Continua. De repente, os Estados Unidos começam a ter cada vez menos derivados de petróleo, porque os Estados Unidos irritaram o Irã. E agora estão fazendo de tudo para lutar contra esse lado. Esse país não é um osso duro de roer e sabe muito bem como elaborar planos para destruir os planos de outros países. Ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz está quase bloqueado. Para navios americanos e provavelmente israelenses, a passagem está fechada.
E o que isso significa? Isso significa uma redução no volume de derivados de petróleo que os Estados Unidos podem vender para outros países. Economia. Recentemente, os alemães destruíram com as próprias mãos uma usina nuclear, uma central nuclear, porque afinal isso faz mal. Vamos construir turbinas eólicas por toda parte, que agora ninguém sabe o que fazer com eles, depois de terem ficado lá parados por 30 anos. Esse material compósito não é reciclável e ninguém sabe o que fazer com ele. Muitas usinas solares também já chegam ao fim da vida útil e precisam ser renovadas. E esse elemento fotovoltaico, que vai se desgastando com o tempo, bem, falando de forma simples, porque na verdade os processos são mais complexos, claro, ele fica inutilizado, isso também precisa ser trocado. Agora, a usina nuclear, me desculpe, ela teria garantia de funcionamento por 50 anos e depois de uma atualização, mais 50 anos, e assim pode se atualizar infinitamente. Claro, com algumas ressalvas, mas essas são tecnologias novas, não aquelas antigas. VR, se não me engano, 2000, ou como eram chamados esses reatores e equipamentos. É isso aí, ou seja, nossa reserva estratégica de petróleo nos Estados Unidos ficou no nível mais baixo desde 1983. Os estoques de petróleo bruto, pela primeira vez desde janeiro de 83, meu Deus, caíram abaixo de 300 milhões de barris. Na semana passada, a redução também foi de muitos milhões de barris. O estoque total chegou a quase 300. Donald Trump decidiu liberar, na semana passada, em março, 172 milhões de barris. As condições técnicas da reserva estão em risco devido à infraestrutura obsoleta, e em dezembro de 2025, mais de um quarto dos estoques de gás estavam indisponíveis para extração. A capacidade máxima da reserva de petróleo do sul do Pacífico é de 714 milhões de barris. A quantidade mínima de petróleo necessária para uma operação segura é de 70 milhões de 420. Resumindo, são apenas alguns líderes talentosos, como eu disse, em todo lugar. Esse aí tem problema com petróleo. Ele se mete no Irã para quê? Para que a paz mundial aconteça de repente. Esses aí não têm energia. Vamos destruir as usinas nucleares, vamos destruir as termoelétricas, vamos encher de turbinas eólicas com painéis solares e vamos comprar petróleo e gás liquefeito dos Estados Unidos a preço de ouro. Pois é assim que eles lideram. E tudo isso leva ao fato de que agora todos querem voltar. Bem, a maioria aos tempos antigos, quando as coisas eram bem melhores. E, por exemplo, no caso da própria Merkel, quase metade da população da Alemanha, bem, daqueles que respondem às pesquisas, claro, isso é uma extrapolação, querem que ela seja uma candidata adequada ao cargo de presidente federal. Apesar de todas as suas falhas, mas com todos os problemas que surgiram, digamos assim, com a ajuda dela, bem, ela ainda era muito melhor do que a atual. Então, ela é realmente uma gigante em comparação com aquelas pedrinhas que vieram depois dela. O mesmo, como é mesmo o nome dele, linguiça de fígado. Assim o embaixador ucraniano o chamava, ou melhor, chamava ele, esse Porto Portagenosa Mertz, agora também. A popularidade dele logo vai ser negativa, simplesmente porque até no próprio partido já estão discutindo a possibilidade de tirá-lo. E os políticos antigos, aqueles que ainda tinham alguma reserva daquela massa cinzenta na cabeça, bem, querem que eles voltem. De acordo com os resultados de uma pesquisa recente, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociológicas Força, 47% dos entrevistados consideram a ex-chanceler Angela Merkel uma candidata adequada para o cargo de presidente federal. 48%, na verdade, a consideram inadequada e 5% dos entrevistados não conseguiram dar sua opinião ou simplesmente não sabem quem é Angela Merkel. Mas essas também são pessoas talentosas. Sabe que não sabem quem foi o líder do seu país no passado e nem sequer ouviram esse sobrenome e cargo. Bem, aqui é preciso ter certas... Tudo bem, vamos deixar pra lá. Os alemães também estão começando, aos poucos, a ir às ruas em manifestações contra os talentosos representantes de sua liderança. Por exemplo, em Plauen, 10 mil pessoas saíram para uma manifestação contra o governo federal. Eles exigiram sua renúncia. A participação no comício foi convocada pela Iniciativa Nacional Unidade pela Alemanha. E o número de participantes foi mais ou menos esse. Na contramanifestação, participaram 400 pessoas. Bem, provavelmente foram todo tipo de gente, sim. O movimento de protesto exige o quê? Realização de novas eleições, 1. Redução dos impostos sobre a eletricidade, 1. E sobre o gás, 2. Introdução de um bilhete federal único por 29 euros, isso é um passe nacional, 3. Reformas na radiodifusão pública, 4. Mas a radiodifusão pública lá está fortemente voltada para isso.
Recentemente assisti a um vídeo e lá tinha uma mulher chamada Front. Como isso se chama em alemão? Bem, tudo bem, não importa. Ela afirmou que entre todos aqueles visitantes das praias de Ceuta, que eram cerca de 60 ou 70 mil, a maioria era formada por pessoas com ensino superior. 60 mil turistas do Marrocos são pessoas com ensino superior. E vocês viram esses especialistas lá? Sim. Mesmo assim, na Alemanha, para lidar com todos esses problemas, de repente decidiram abrir um centro de combate às ameaças híbridas e ampliar ainda mais os poderes de seus órgãos especiais, os serviços secretos. Ou seja, e os serviços secretos geralmente atuam quando? Quando surge alguma ameaça ao governo. Normalmente eles são fortalecidos não quando é preciso ajudar a população. Na verdade não, isso nunca aconteceu. E agora de novo. Normalmente eles são fortalecidos justamente quando é preciso, digamos assim, apertar essa população. E aí, um representante alegre do establishment alemão declara que é preciso fortalecer os serviços secretos. Primeiro, aumentar o quadro desses órgãos, ampliar seus poderes na área de tecnologias digitais. Bom, você sente, né? O que isso significa? É vigilância sobre as pessoas. Acesso à internet por meio de passaporte, que aliás, você acha que essa novidade de que crianças menores de 13 anos não podem acessar a internet é só por acaso? Não é. Isso é exigido no documento deles. E não só no deles. O acesso à internet, via passaporte, é um desejo antigo de muitos governos, então não é tão simples. E sobre o endurecimento da legislação para proteger a infraestrutura. Entre outras coisas, propõe-se reforçar a vigilância sobre representantes de determinados grupos no setor digital. Identificar todos que planejam atacar a infraestrutura. Mas isso também tem aquele desenho animado South Park. Lá mostravam os princípios da caça a animais, cuja caça é proibida. Em alguns estados dos Estados Unidos antigamente, não sei como é agora, mas foi implementado. Se o animal representa perigo para você, você pode matar ele a tiros. E aí a cena é assim. Um cara com lança-granadas, outro com um rifle antitanque, o terceiro com um lança-chamas. Eles vão caçando. E aí apareceu um esquilinho e o filho de um desses caras grita: "Ah, ela me atacou!" E aí todo esse núcleo de combate desse grupo começa a bombardear esse esquilinho. Um filhote de cervo apareceu lá. "Ele me atacou, papai." Todo mundo bombardeou. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer, porque tudo isso é humor negro. Isso se reflete no que acontece agora. Ah, então encontraram uma pessoa e disseram: "Ah, ele é de esquerda, vamos lá. Vamos verificar. Vamos investigar toda a sujeira dele, tanto no sentido literal quanto figurado. Vamos fazer de tudo para descobrir o que move ele. Quais são as conversas dele? Com quem ele conversa, afinal?" E, no final das contas, vai acabar acontecendo que existem representantes desse mesmo grupo de esquerda contra o qual eles querem lutar. São centenas de milhares deles. Qualquer um pode ser enquadrado nisso. Em algum momento no Facebook, você curtiu algo de alguém. Isso ocorre agora em vários países. Isso com esses likes, ao que parece, já acontece na Ucrânia, na Rússia e em outros países. E agora se espalham para a Europa. O Jardim do Éden está cada vez mais maravilhoso. Bem, sobre a nova lei de proteção da infraestrutura crítica, não tenho nada a dizer. E além de tudo isso, esse tal centro estranho. Veja, o mesmo cara está planejando abrir o mesmo novo centro para combater ameaças híbridas. A missão principal é identificar e prevenir espionagem, sabotagem, desinformação, terrorismo e outras ameaças híbridas. O centro vai coordenar e atrasar ações da polícia e dos serviços secretos que serão fortalecidos. Também dá para chamar alguém de espião. Passa um homem, uma mulher ou uma criança de carrinho perto de alguma organização estatal. Olha só, um espião. Vamos investigar ele, talvez até prender. Alguém bebeu em algum lugar, em algum momento inadequado. Aí vão colocar no dossiê dele. Olha só, que criminoso. Não tem nem onde colocar mais esse rótulo. E uma nova estrutura, de acordo com o plano, vai complementar a arquitetura de segurança existente. Mas é claro, aqui também existem ameaças vindas de vários países e tudo isso, enfim, todos esses países, eu acho que não vai ser só na Europa, não vai ser só na Alemanha agora, mas em qualquer outro país também. Agora vão reforçar as chamadas medidas de segurança. Ou melhor, vão reforçar as medidas de controle sobre seus próprios cidadãos. E isso é simplesmente inevitável. E é inevitável, como dizem esses cowboys. Isso é uma ameaça para todos nós, na verdade.
Quando começam a te controlar demais, isso já aconteceu antes. Normalmente, isso não termina bem. Isso termina com o abuso justamente dessas ferramentas de vigilância. Oi, eles vão colocar mais câmeras. Depois vão dizer que sem o aplicativo no celular, que te rastreia, não dá pra nada. É pra segurança das crianças. Porque olha só, aconteceu uma coisa ruim com uma criança. E realmente acontece. Atualmente, todas as crianças precisam instalar aplicativos de proteção nos celulares, que enviam telemetria de tudo, até fotos nuas dos pais. Estou exagerando e sendo irônico, claro. Mas tudo está indo meio que para o lado errado. E além de tudo, a economia está indo, desculpe, para o beleléu. Está divertido em todo lugar. Escrevam aí, aliás, o que vocês acham sobre aquela questão que eu levantei no começo do vídeo. Onde é bom viver agora, digamos assim, mais ou menos. E não há ameaça, de novo, de guerra. Não há ameaça de que você será convocado. Não há ameaça de que vão tirar seu dinheiro. A ameaça sempre existe, mas pelo menos ela será pequena. Aguardo as respostas. Tchau pra todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Os idiotas formam a organização mais poderosa do mundo. Eles têm gente deles em todo lugar.